Oi, pessoal. Eu sou a professora Juliana e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre o processo de construção da autoria através da escrita criativa. A gente está chamando aqui de autoria esse trabalho pessoal, desperto e consciente da nossa própria escrita, né? Como é que a gente pode desenvolver um desbloqueio nas nossas memórias de autoritárias que atravessam o nosso processo de escrita, né? A gente costuma dizer que a escrita ela foi forjada na escola, na maioria das vezes, e com essa forja veio junto muita proibição, né? Muita castração. É sempre um lugar difícil entrar em contato com o meu estilo de escrita, entrar em contato com a minha liberdade de escritor, de propor minhas ideias, colocar isso num texto. A gente sempre carrega, é muito comum a gente carregar uma proibição junto, né? Um receio de se expressar livremente. Então, eu costumo dizer que a gente trabalha aqui com essas aulas, com esse projeto que faz parte do grupo de pesquisa GCRIA, coordenado por mim, que é Educação Crítica e Autoria Criativa. A gente trabalha partindo dessa ideia de que a gente vai romper com esse lugar de passividade, esse lugar de um sujeito escritor que ele aprendeu ele foi silenciado, ele aprendeu a se calar, ele teve a sua expressão contida, né, através de um ensino muito gramatical, muito centrado na gramática, e pouco centrado na expressão de autoria, no estilo de escrita e na liberdade de expressão, né, através da escrita. Então, a gente parte aqui de uma concepção de texto pós-moderna, que é uma concepção de que texto é interação, né? Texto é encontro entre o eu e o outro. E a gente não parte da ideia de que eu sou um leitor passivo e o autor do texto é soberano, é superior a mim. A gente parte da ideia que existe uma troca, um encontro, e que a coerência e a coesão do texto vai se construindo na medida em que esse encontro acontece. E para trazer todo esse arcabouço de leitura, eu preciso de estar dentro de um enquadro social, né? Então, o texto ele faz parte de uma interação social também, né? E também nós trazemos como aparato teórico que nos sustenta os estudos de discurso e de modos de identidade, modos de identificação dentro do processo discursivo, né? Então, são os atravessamentos das identidades sociais com as identidades pessoais, dentro desse texto como interação, é que vão sendo trabalhados no processo de escrita criativa, nesse contexto de proposição de autoria, né? Então, eu vou começar lendo esse pedacinho de um poema do José Saramago. As palavras são novas, nascem quando no ar as projetamos em cristais, de macias ou duras ressonâncias. Somos iguais aos deuses, inventando na solidão do mundo estes sinais, como pontes que arcam as distâncias. É muito interessante que a gente costuma dizer que para escrever, quando a gente pergunta assim, o que a gente precisa para escrever? As pessoas falam, precisa de inspiração, precisa saber o código linguístico, precisa de papel e caneta, precisa de ideias, né? Enfim, a gente costuma dizer que a gente só precisa de palavras, né? Por isso que eu trouxe esse poema aí do Saramago. A gente precisa de catar palavras dentro da nossa história de vida, dentro de quem eu sou, do modo como eu olho para o mundo. Quais são as representações mentais que eu tenho que são minhas e quais são as representações mentais que eu recebi externamente de outras pessoas, desde a família até o noticiário da TV, né? O modo de ver o mundo, esse modo de ver o mundo é criativo, ele é meu? Ou o quanto que esse modo de ver o mundo está embotado? O quanto que eu me silencio na minha representação, no meu modo de ver o mundo, em função de estar fiel à voz do outro, né? É uma mistura.
interessante de ser feita. Não que a gente possa viver individualmente, né, isso não existe, mas a gente precisa estar atento o quanto que eu tenho de autoria num sentido amplo, nos meus pensamentos, nas minhas posições, nas minhas ideias, na forma como eu sinto e percebo a realidade ao meu redor, né? E aí eu pergunto para vocês, então se a gente precisa de palavras, como que as palavras nascem em mim, né? Elas nascem através de um trabalho gradual, lento e constante sobre minhas percepções de mundo. Como vão aflorando essas percepções e vão moldando uma identidade de escrita em mim. Também é preciso atentar acerca das minhas próprias representações mentais sobre a realidade que me rodeia, também sobre os meus sentimentos em relação às pessoas, em relação às situações, e agora a gente vive uma situação muito desafiadora, em relação às memórias da minha família, as memórias ancestrais. Então é como se fosse um revisitar a infância, revisitar a adolescência, a juventude, tudo que veio antes, e recontar narrativas próprias. E assim as palavras vão nascendo em mim e renascendo em mim, vão brotando, né, e vão florescendo muitas delas, né, palavras que antes eu não podia sequer pensar, e aqui eu trago um exemplo, por exemplo, quando eu fui ter meus filhos, né, fiquei grávida e fui ganhar bebê, quando eu era nova, jovem, eu não podia pensar na palavra parir, era uma palavra que eu não concebia, e quando eu tive meu primeiro filho, essa palavra passou a fazer parte de mim, da minha identidade. Eu abracei essa palavra, eu vivi essa palavra, eu pari de cócoras, um parto natural, e isso me forjou como quem eu sou hoje. Então, nesse sentido, que palavras que antes eram inalcançáveis, eram palavras proibidas, né? E como é que eu fui trazendo essas palavras para a minha vida? E hoje, nesse momento desafiador, como é que as palavras se apresentam para mim ultimamente, né? São palavras que eu pego no noticiário, eu cato lá de forma inconsciente e carrego? Ou é uma tristeza real, né? É uma tristeza que eu, através da empatia, eu acesso. E aí eu posso me compadecer ou por causa de alguém próximo que faleceu, ou pelas vítimas das circunstâncias aí dessa pandemia. Então é isso, a gente trazer a presença para os processos, sempre passar pela peneira, pelo crivo do eu, né? Pelo crivo do meu sentir, do meu pensar e da minha ação, né? Então, nesse sentido, a gente trabalha com a escrita. Então, vamos escrever, porque também só falar não adianta. Vocês vão agora pegar um papel e colocar 3 coisas que cheiram, 3 coisas que caem do céu e 3 coisas que se perderam. E aqui eu quero provocar vocês. Não coloquem coisas banais, simples, que estão na primeira camada da realidade do mental, do arcabouço mental. Vão além, vamos recriar essas asas criativas, né? Por exemplo, cair do céu, chuva cai do céu, mas boas ideias caem do céu, né? Então, tentem tirar esses véus de uma representação mental muito enquadrada e olhar com outros sentidos, né? Tentem escutar, né? Tentem escutar essas coisas que caem do céu. Cheirem o passado. Tentem sentir os cheiros da infância. Tentem trazer o cheiro do agora, né? O que está acontecendo aí agora? E vocês vão preenchendo essa lista. Quando vocês terminarem de preencher, eu vou falando e vocês vão preenchendo. Vocês vão escolher, das 3 coisas que cheiram, vocês vão escolher uma palavra, circula. Das 3 coisas que caem do céu, vocês vão escolher outra palavra, circulem essa outra palavra. E das 3 coisas que se perderam, vocês vão escolher mais uma palavra, circulem. Então, ao final, vocês têm 3 palavras. Essa é a lista de palavras que vocês vão carregar para a escrita de vocês. E a pergunta é: como as palavras têm ultimamente nascido em mim? Como as palavras nascem em mim ultimamente? Como as palavras brotam ultimamente em mim? E aí vocês vão ter obrigatoriamente de usar essas 3 palavras nesse texto. Assim que terminar esse vídeo, vocês vão marcar 7 minutos
no celular ou no alarme de vocês, e quando tocar esses 7 minutos, vocês podem fechar a frase que vocês estavam escrevendo. Mas o principal dessa dinâmica é não parar de escrever. Não precisa escrever rápido, mas é para escrever um texto que faça sentido e vocês não parem de escrever, porque essa dinâmica é para desbloquear a escrita, é para ir lá naquele lugar da escrita que foi interditada, dessa voz interna que a gente carrega, muitas vezes tendo a ver e cruzando com a nossa escolarização, é uma voz severa, às vezes de um professor, de uma professora da infância, né, e que a gente ainda carrega mesmo inconscientemente dentro de nós. E toda vez que a gente ousa escrever, a gente aciona essa voz e a gente começa a se julgar e bloqueia. Esse texto não está bom, essa palavra é horrorosa, eu não estou escrevendo bem. E esse é o processo de construção da autoria. É atravessar essa voz, é curar essas feridas desse processo de escolarização que cerceou a sua expressão. Então, a partir desse movimento curador e libertador, você vai trazendo mais e mais a sua voz, a sua autoria, a sua identidade para o seu texto, né? Então, vocês vão escrever logo após o término. O nosso tempo aqui está acabando. No próximo vídeo, eu vou falar sobre reescrita. Fiquem bem, se cuidem e vamos escrever. É agora que vocês podem começar. Não pensem e escrevam. Boa escrita para vocês.